Sentado mesmo, né? Quero convidar você a fazer mais uma oração. Vamos agora entregar a Deus o momento da palavra, da leitura bíblica, para que o Espírito Santo fale no nosso coração e use poderosamente cada palavra para abençoar a nossa vida. Amém? Começou fácil, vamos orar mais uma vez. Deus, nós te damos graças, ó Pai, pelo privilégio de nos encontrarmos mais uma vez em Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque temos recebido de Ti a vida, Senhor. A vida vem de Ti e nós somos gratos pela vida que temos. Deus, agora quando paramos, após comemorarmos o aniversário de casamento dos nossos irmãos, como família, nós agora queremos pedir que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Nos instrua, Senhor, nos dê as Tuas diretrizes, nos dê as Tuas leis, nos dê os Teus mandamentos, Senhor, para que ao recebendo, nós possamos colocar em prática e termos uma vida abençoada, que glorifique o nome do Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, purifica a nossa mente, os nossos olhos e coração, assim oramos em nome de Jesus, o povo de Deus, diga amém. Amém. Eu quero, antes de ler a Bíblia, contar alguma experiência. Não sei se você um dia já foi roubado. O maior roubo, ou a maior retirada que fizeram na minha pessoa, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, a média, 10, 11, 12 anos de idade. Eu era criança, meus pais moravam no Alcântara, eu estudava no Colégio Alcântara, ali na Vila Maricá, para quem conhece o Colégio Alcântara, e eu ia de casa para o colégio, e teve um dia que eu saindo do colégio, eu preferi, ao invés de fazer o caminho de casa normal, ir pela Rua da Feira. Né? Quantos conhecem aqui a Rua da Feira do Alcântara? Levante a mão. E preferi ir pela Rua da Feira e dar a volta e ir pela estrada para ir para casa. E eu me lembro que nós vivíamos em uma época, assim como hoje, mas algumas outras coisas estavam mais em moda do que hoje. Eu me lembro que meu pai trabalhava em Caraí, e nós tínhamos meu pai tinha uma loja, e eu, quando ia para o trabalho com meu pai, eu estava sempre paquerando vitrine de algumas lojas. E eu sempre olhava para uma mochila, sonhava com uma mochila daquela época da Pier, lembra da Pier? Depois virou Aipa, lembra? Nome esquisito, né? E eu namorava aquela mochila e tinha muita afeição pela mochila e vivia pedindo meu pai aquela mochila. Pai, eu quero essa mochila para o colégio. Né? Hoje não é muito diferente, meus filhos fazem a mesma coisa. E chegou uma época apropriada, uma época favorável, que meu pai me presenteou com a mochila. Então, para mim, aquela mochila era algo assim, grandioso. Eu ia para o colégio, voltava do colégio com a mochila nas costas, a mochila bonita, a mochila cara. Algumas pessoas botavam o olho na mochila, mas... E teve um dia que eu preferi voltar do colégio para casa, pela Rua da Feira, não era o caminho comum, passar por fora ali, pela estrada e ir para casa. E aquela mochila do meu xodó. Naquela época era como se eu dissesse, é tudo que eu tenho. E no final da Rua da Feira, quando dobrei lá a esquina no centro do Alcântara e ir para casa, eu tinha um pouco mais que meu filho Mateus, tem 11 anos, tinha uns 12 anos. Uns dois camaradas quase do meu tamanho, jovens, seguraram pela mochila, e no ponto de ônibus tinha um terreno baldio, aberto, me levaram para o terreno baldio. Me levaram, um canivete na mão, assim, passa a mochila. Para mim aquilo foi um transtorno. Eu comecei a chorar. Ele falou, passa a mochila. Aí eu falei, tá bom, mas moço, meu material, deixa meu material. Não, vai a mochila toda, deixa o material. Eu comecei a ficar preocupado com o material, porque a mochila leva. Ele tirou o material, jogou no chão, terreno baldio, pegou a mochila e saíram correndo com a minha mochila nas costas. Entraram no ônibus, ponto de ônibus e foram embora. Irmãos, do ponto de ônibus até em casa, se ainda não mas naquela época foi, os piores momentos e minutos da minha vida. Porque é como se alguém tivesse tirado algo muito importante de mim. Porque mesmo que a mochila não tivesse um grande valor econômico, embora tivesse um pouco, mas o que ela representava para mim foi algo que eu senti muito. Então roubaram algo que eu lutei para ter, pedi ao meu pai, tentei fazer por onde, fui obediente, tentei merecer, e me levaram aquela mochila e me roubaram. Para mim aquilo foi um sentimento muito ruim. Quem aqui já foi roubado? Levante a mão, furtado, assaltado. E algumas outras vezes tentaram me assaltar, por 2 vezes não conseguiram porque eu não deixei. Sempre bom lembrar, não resista, certo, a assalto. Era uma época e hoje é uma outra época. Por 2 épocas, uma estava namorando a minha esposa e nós íamos pelo centro de Niterói, né, andando, passeando à noite,
Eu abraçadinho com minha esposa, bracinho no ombro, tirando uma onda, né? Aqui, eu tô namorando, tô pegando, tá comigo, é minha e tal. Então, eu tô vendo 2 camaradas vindo lá atrás, só vou lembrar disso, nessa Niterói. É a rua São Pedro, São João, não lembro. Final de semana à noite, eu não lembro, acho que nós fomos num cinema, na época que tinha cinema em Niterói. Antigo isso, né, irmãos? Perdão, Carlinhos. É antigo o negócio. Então nós viemos andando e eu percebi que eu já era adolescente, já tinha os meus 17, 18 anos de idade por aí. E eu percebi que atrás vinham 2 caras, 2, como dizer, elementos mal intencionados nos seguindo. Estava eu e era mais um casal de amigos. Eu comentei com o rapaz, olha, aqueles 2 estão atrás de nós, têm intenções de nos assaltar. E eu com um braço no ombro da minha namorada, e ele com um relógio, e eles vindo andando, e não nós fizemos o quê? Mudamos de calçada e impedimos o furto. Uma outra ocasião, eu dava aula de música em Niterói, e no horário de almoço, lá para o Niterói, Rua São Pedro, eu sempre tive o costume, ainda hoje eu tenho esse costume, eu chamo que é um defeito, não faça isso, eu ando pelo meio da rua, eu não ando na calçada. Porque acho que as pessoas atrapalham, né, a calçada, embora a calçada seja para pessoas, não para carros. Então, eu ando ali entre o meio-fio e a rua, porque eu tenho perna grande, meus passos sempre são largos, eu ando rápido. E eu não gosto de molengas na minha frente. Isso em relação à minha própria família, que é testemunha. Tá? Eu sou sempre o primeiro a chegar no elevador, a entrar no carro, eu odeio moleza. Então, eu andando ali pelas ruas de Niterói, Rua São Pedro, então vi um cara, um alimento mal intencionado, para mim assim, passa o relógio, passa o relógio, passa o relógio. Eu estou andando, passo lá, mas da rua estou andando, eu falei, não passo, não passo, não passo. Né? Fizemos uma musiquinha, né? Igual aquela da Sandy e do Júnior, né? Da Maria Chiquinha, aquela música parecida. E ele, passa o relógio, passa o relógio. Eu falei, não passo, não vou passar. Ou seja, a não ser que você me faça passar. Ele passa o relógio, fala, não vou passar, cara, você está armado. Já tinha já uns 18, 19 anos, está armado. Ele estava sem nada. Ele veio, bateu no meu ombro, você é um cara de sorte, hein? Aí foi embora. Não me assaltou. Mas, ou seja, o elemento mal intencionado, que tenha... Se ele tivesse uma tesoura, um alicate de unha, ele levaria o meu relógio, certo? Não é bom nós resistirmos a assalto, principalmente no dia de hoje. Então, deixa levar, se Deus te deu, Ele vai te abençoar. Amém, irmãos? Mas eu era criança e a mochila foi, para mim, a experiência que ficou de algo muito valioso que me tiraram. E observe que nos dias de hoje, muito do nosso dia está voltado para proteger os nossos bens. Vamos a exemplos? Se você mora em casa, você possivelmente tem uma cerca, certo? Eletrizada. Possivelmente você tem um cachorro. Pode ser que você tenha uma arma, se você é um policial, um segurança que seja. Nós temos em casa câmera de segurança, algumas pessoas. Quem mora em apartamento tem trancas na porta. Isso para quê? Para preservar os nossos bens. Vamos ao seu carro. Possivelmente, ou deveria o seu carro, ter um seguro, ou ter uma tranca, ou ter um alarme. E há pessoas que têm chip e placa de GPS com o sistema do cara que fala no megafone, esse carro está sendo roubado. E você sabe onde o carro está, tudo para proteger o seu carro, certo? Se você vai em uma loja, em um shopping, por exemplo, você entra em uma loja, você vai descobrir que ali tem muitas câmeras de segurança. Que cada item de uma roupa tem um chip com um sensor, e há um sensor na porta de saída, para proteger os bens da loja. Além de câmera de segurança, além de itens ou sistema de segurança que apitam, você pode encontrar na própria loja homens de segurança. Tudo isso para quê? Para proteger os bens da loja. Então veja que muitas coisas que nós praticamos estão cheias de segurança. Vamos à tecnologia. Quantos aqui no seu celular tem algum tipo de senha para entrar no celular? Levante a mão. Quem não tem, levante a mão. Você deveria. Deveria. Principalmente se tem filhos. Certo? Agora, nós temos iPad com senha, telefones com senha, para proteger o quê? Os nossos dados. É assim ou não é? Você hoje vai entrar em qualquer site da internet, que você vai ter que digitar alguma coisa. O que você tem que fazer é o quê? Se logar. Tem que ter o quê? Login e senha. Para quê? Para proteger os seus dados. Para os seus dados não serem, adivinha, roubados. Então, tudo que fazemos
está girando em termos de impedir que nos roubem. Na semana passou no jornal uma quadrilha, não sei se você viu, não sei se foi quarta ou quinta, uma quadrilha que foi presa e fazia roubos de internet. Como assim? Enviavam para o e-mail das pessoas um e-mail dizendo que era o banco dela. Olha, eu recebo constantemente do Santander. Atualize os seus dados aqui, clique aqui, as pessoas pegam os seus dados. Tendo os seus dados, elas vão até o seu Facebook, rede social, de lá vem em comum que os seus dados ali, vão até fuçar, até achar uma senha e roubam. Bom, esse grupo, essa quadrilha, já tinha roubado em alguns pequenos anos, 1, 2 anos, em média, muitos milhões. E adivinhem, o cabeça, o mentor da quadrilha, era um adolescente de 16 anos de idade, que em casa com um notebook e uma internet. Ele arrecadou milhões. E o repórter na delegacia perguntou a ele, mas por que você fez isso? Você fez? Não fiz. Por quê? Ele, meu amigo, nesse país você consegue tudo, menos trabalho, menos emprego. Então, eu vou roubar. Então, nós estamos o tempo todo preocupados em guardar os nossos bens, em guardar os nossos dados, porque o tempo todo nós podemos ser roubados e ser furtados. E o roubo e o furto é algo que faz aquele que foi roubado ou furtado sentir dores, sentir a perda. Então, é sobre isso que vamos falar no 8º mandamento desta noite. Abra comigo o Êxodo 20, versículo 15. Lembrando que pela manhã nós falamos Êxodo 20, versículo 14, sobre não adulterarás. A mensagem estará na nossa página do YouTube, do Facebook, essa semana ainda. Lembrando que todas as demais, de 1 a 6, já estão nas redes sociais. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 15 diz assim: não furtarás. Vamos dizer todos juntos, uma só voz, diga comigo. Não furtarás. Olha para o seu vizinho assim, é esquisito, né? Fala assim, olha, não furtarás. Viu como é que foi bem mais baixo quando falou para o vizinho? Né? O interessante aqui, quando você ouve ou lê um versículo tão pequeno, do tipo não furtarás, observe que é um versículo que é pequeno, sucinto, e mesmo sendo pequeno e sucinto, ele engloba todas as possibilidades. Ou seja, não há notas de rodapé nesse versículo. Não há cláusulas, certo, de exceções para esse versículo. Porque a primeira pergunta que vamos trabalhar nesta noite é: o que Deus diz sobre o roubo? O que Deus diz sobre o furto? É a primeira pergunta. E nós, às vezes, pensamos assim, mas pastor, e se aquela pessoa tiver mais do que precisa? Pastor, e se aquela pessoa não merecer ter o que tem? E, portanto, eu roubar ou furtar? Mas, pastor, lembra do Robin Hood? E se eu roubar para dar para os pobres? Lembrando que Robin Hood não está na Bíblia, correto? E se for para dar para os pobres, eu posso roubar? E se a pessoa não merecer ter o que tem, eu posso roubar? E se ele tiver muito mais do que precisa, eu posso roubar? Esse é um texto pequeno, sucinto, que diz, olha, não furtarás, não roubarás, sem notas de rodapé, sem letras miúdas, sem exceções para nada. Não há exceções. É simples assim, não furtarás e não roubarás. A pergunta que fica para nós é, o que Deus diz em relação ao roubo, o que Deus diz em relação ao furto? Primeira coisa que a Bíblia vai estar cheia de itens para dizer, é que Deus é a favor, ou a Bíblia acredita em direitos de propriedade privada. Ou seja, a Bíblia ensina que Deus é dono de tudo. E Deus distribui aos seus filhos. Ou seja, o que ele dá a um filho é dele. O que ele dá a outro filho é dele. Mas pode ter alguém que, lendo Atos dos Apóstolos, né, com uma intenção petista, esquerdista, vai dizer, pastor, mas né, uma visão meio hippie, mas Atos não diz que todo mundo tinha tudo em comum, dividia com todo mundo? A ideia também não é bem essa. O dividir com todo mundo é uma ideia voluntária do que é ser você querer dividir. Então, o que é de um não é de todo mundo. O que é de um é de um, o que é de outro é de outro. Então, a Bíblia ensina que nós temos que entender que a Bíblia ensina direitos de propriedade privada. Deus deu a um, é dele. Deus deu a você, é seu. O repartir, vamos chegar lá. Mas aquilo que Deus dá, Deus a cada um para si. Outra coisa que a Bíblia ensina é que Deus não só te ama,
Mas Deus ama o seu vizinho, Deus ama o seu próximo. O que acontece nos dias de hoje, nós vivemos um evangelho hedonista, um evangelho onde o homem ou a pessoa é o centro, vivemos uma fé singular, uma fé que muitas vezes exclui o próximo. E tendemos a cantar, a ouvir sermões e lermos a Bíblia assim, olha, eu sou abençoado, Deus vai me abençoar, Deus vai me fazer prosperar, eu terei melhor da terra, Deus vai me vingar, Deus vai me. E esquecemos que toda promessa bíblica não se resume a nós apenas, mas a nós é o nosso próximo. Então a ideia bíblica não é só assim, eu serei abençoado, mas o seu irmão também será abençoado. Não é, eu só prosperarei, mas também o seu irmão prosperará. A Bíblia fala muito mais sobre nós do que sobre eu. Então, além da Bíblia pregar sobre um direito de propriedade privada, a Bíblia também ensina que Deus não só ama você, mas Deus ama o seu vizinho. Deus ama o seu próximo. E quando você retira algo que não é seu, retirar algo do próximo, você não está respeitando os mandamentos bíblicos, aquilo que é de Deus. Então, se fizermos uma sinopse, uma ideia geral do que seria o que a Bíblia diz sobre não furtar, roubar ou furtar é tomar para si algo que não é seu, principalmente se for às escondidas ou à força. Isso é roubar, isso é furtar. Tomar algo que não te pertence, principalmente se for às escuras, se for às escondidas e se for à força. Então, isso é furtar segundo a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos o direito de propriedade privada. A Bíblia diz que Deus não só nos ama, mas ama os nossos irmãos e vizinhos. Portanto, quando nós temos alguma coisa que não é nossa e é de alguém, nós não estamos amando o nosso próximo. Então, lembrando que dos 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos sobre o homem e Deus. Do 5º em diante, ou seja, os 6 próximos mandamentos é sobre o homem e o seu próximo. Então, falamos aqui sobre não adulterar em relação ao próximo. Falamos sobre não matar em relação ao próximo. E falamos hoje sobre não furtar ou não roubar. Além de Deus amar o seu vizinho, uma outra coisa que a Bíblia ensina é que nós temos o direito de não ser roubado. Nós temos o direito de ter preservado aquilo que é nosso. Mas o que acontece na cultura hoje, principalmente na cultura, é que nós não equilibramos muito bem direitos e responsabilidades e deveres. Então, se eu dissesse para você, olha, você não podia ser roubado, você diria, claro que não. Coisa feia, isso é meu. Isso não pode tirar de mim, isso me faz mal. Lembra da mochila? Eu sofri. Eu quase ia fazer terapia por causa da mochila. É meu, ninguém pode me roubar, é um direito meu. Aquilo que é meu, ninguém pode me tomar, é bíblico, é social. Não pode me tirar, é um direito meu, é verdade. Mas, às vezes, nós esquecemos da outra parte do equilíbrio de direitos e responsabilidades. Assim como eu tenho o direito de não ter nada meu retirado à força, às escuras, também é dever meu, também é responsabilidade minha, não tirar nada de alguém que não é meu, principalmente às escuras e principalmente à força. Observe na cultura de hoje, nós temos muitos grupos minoritários lutando por seus direitos, não é assim? Levantam bandeiras, fazem passeatas, nossos direitos, nossos direitos, nossos direitos. Olha, meu direito é esse, nosso direito é esse. Vamos lutar pelo nosso direito. A verdade é que o mundo está como está porque é um grande desequilíbrio entre os nossos direitos e as nossas responsabilidades. Nós tendemos a lutar por aquilo que é nosso direito, mas não tendemos a nos esforçar para fazer aquilo que é de nossa responsabilidade. Então a Bíblia diz que sim, é direito nosso não termos nada nosso furtado, mas também é responsabilidade nossa não furtar ou não reter, não retirar aquilo que não nos pertence. Então a Bíblia fala que isso seria furtar e roubar. A terceira coisa que fica para nós é maneira como nós roubamos. E aí vamos entrar, porque, como falei pela manhã, como falamos sobre adultério, pode ser que algumas pessoas não se identificam, né? Pastor, eu nunca adulterei, eu nunca contraí, nunca tive relações sexuais com alguém que não fosse meu marido ou minha esposa, então não adulterei, falamos sobre isso. Então pode ter alguém que hoje, um grupo de pessoas que diga assim, pastor, esse texto eu entendi, mas ele não se enquadra a mim. Por quê? Porque eu nunca peguei um canivete para roubar a mochila de ninguém.
Eu nunca roubei uma garrafa térmica na academia, nunca roubei um chaveiro na escola, nunca roubei um carro de ninguém, nunca roubei nada. Então vamos observar maneiras como nós furtamos. E temos aqui pelo menos 2 ou 3 grupos. O primeiro grupo são para os empregadores, o qual eu me incluo de alguma forma. Então tudo que eu vou falar aqui serve para você e serve para mim. Quem aqui é empregador? Levante a mão. Você que trabalha e tem empregados o qual você dá emprego a eles, fiscaliza-os e faz o pagamento. Quem é empregador aqui? Levante a mão. Empregadores. Temos alguns irmãos aqui. Maneiras como nós podemos roubar. Eu falo primeiro para o grupo de empregadores. Se você não é o grupo, eu vou chegar em você. Me dá um tempo. Vamos abrir aí em Tiago, capítulo 5, versículo 4 e 5. Tiago 5, versículo 4 e 5. Diretrizes bíblicas para os empregadores. E eu vou tentar ser o mais contemporâneo possível, porque se nós ficarmos presos a roubo de carro, roubo de apartamento, roubo de mochila, certo? Roubo de relógio, pode ser que ninguém aqui se sinta incluído no sermão desta noite. Então vamos a itens contemporâneos práticos e diários. Tiago 5, 4 e 5 vai dizer assim: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Começo do versículo 4, Tiago diz, vejam, aquilo que deveria ser o salário daqueles que trabalharam para você, você reteu o dinheiro deles. Você usou de fraude não pagando pelo trabalho que eles tiveram. Ou seja, vocês fizeram um acordo, fizeram um contrato. Os empregadores, trabalhe para mim, faça isso e eu lhe pagarei X. Tiago vai dizer que furtar e roubar não é só retirar de alguém aquilo que não é seu, mas é também manter para você aquilo que não é seu. Então, o furtar não depende somente de aquilo ir a alguém e você ir lá e retirar, mas também é aquilo que você mantém, que você aprisiona, que não lhe pertence e você não repassa, também é furto e também é roubo. Então observe, os empregadores aqui presentes, que nós temos que observar aquilo que nós temos feito de contrato com as pessoas que nós contratamos e empregamos. E vale aqui ressaltar, se você aqui é o grupo dos trabalhadores dizendo assim, pastor, eu vou pegar essa mensagem e vou levar para o meu patrão. Meu patrão tem que ouvir isso aqui. Nós vamos chegar lá. Mas a primeira observação que fica para os trabalhadores, olha o começo do versículo 4. Vejam, o salário de quem? Dos trabalhadores que fizeram o quê? Que ceifaram os seus campos. Ou seja, os caras trabalharam. Então tem que receber. Então, o direito de receber é de quem? Trabalha. Ou seja, morcego, certo? Já é uma outra história. E vou chegar lá, no morcego. Mas Tiago diz, olha, você é empregador, você é patrão. Se você tiver pessoas que você fez contrato para elas cumprirem essa tarefa, elas estão cumprindo, estão trabalhando, se você manter o pagamento delas, é fraude. Isso é roubo. Isso é furto. Ele vai além. Deus está ouvindo o clamor deles. Enquanto você esbanja, certo? Passeios, viagem no Facebook, passagens aéreas, e vai e vem, com o dinheiro dos empregadores, isso é fraude, isso é furto, isso é roubo. Então, você, empregador, deve estar atento, porque embora você nunca tenha roubado a mochila de ninguém, ainda assim, há muitas coisas que englobam o texto pequeno, sucinto e breve de não furtarás. Então, os empregadores têm que se atentar, porque o furto não é apenas tomar aquilo que não é seu, mas também é manter ou reter aquilo que não te pertence.
Número 2, agora diretrizes para os funcionários e trabalhadores. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 9. Paulo escreveu assim, Tito 2, versículo 9. Ensine os escravos, aqui escravo daquela época, certo? Hoje são trabalhadores. Ensine os trabalhadores, os funcionários, aqui escravos, a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Paulo abre o texto dizendo assim, olha, você que é trabalhador, você que é funcionário, tem alguém que o contratou para fazer uma tarefa. Primeira coisa, você deve ser alguém agradável, alguém que se submete, alguém com boas ações. É o texto que está dizendo. Você deve ser alguém não respondão, alguém sem argumentos, certo? Falidos, para não fazer o que ele foi contratado para fazer. Então, você trabalhador, quando você não faz o que foi acordado, o que foi contratado, você que, de alguma forma, é um funcionário que não é agradável, que não tem boas ações, você tem argumentos negativos. Vai dizer o texto, não ladrões, ou seja, que mostrem que são inteiramente dignos de confiança, ou seja, trabalhadores que mostrem boa fé para os seus patrões. E termina o versículo dizendo assim, olha, assim que vocês tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Paulo diz, o seu trabalho é a sua testemunha. Pessoas perguntam assim, pastor, o que eu posso fazer para dar um bom testemunho no meu trabalho? O que eu posso fazer para dar um bom testemunho de cristão no trabalho que Deus me colocou? Está aí um bom texto. Trabalhe, seja agradável, pare de ficar reclamando do trabalho. Não furte, não engane. Torne o seu trabalho um testemunho vivo para tornar atraente para o seu patrão, que não é cristão, a pregação do Evangelho. Observe que, para alguns patrões que contrataram pessoas cristãs, se perguntarem assim, bom, fulano de tal é cristão, ele congrega lá conosco, ele está com a gente lá, como é o testemunho dele aqui? Ele mostra Jesus no seu trabalho? Assim, Jesus não sei, Judas está sempre aqui. Jesus não apareceu ainda. Então, Paulo diz que o seu trabalho é a sua testemunha. Se você é trabalhador, se você é funcionário, se tem alguém acima de você. E tem duas coisas muito comuns que nós temos, que são feitas o tempo todo, que roubam do empregador. A primeira delas é o mais conhecido como o estoque da empresa. Vou até beber água depois dessa. Quem nunca ouviu falar? Item 57, não está aqui, estava semana passada. Item 25 do estoque sumiu. Alguém diria, pastor, mas tem muito lá. Pastor, joga fora. É sobra. Deus sabe que eu preciso. O nome disso, segundo a palavra, é furto. É o que Paulo está escrevendo a Tito. Não roubem. Não tirem coisa do seu trabalho que não te pertence. Um grampeador, uma folha. Ou, muito pior, uma caixa de resmas de folha. Alimentação. Não sei qual é o grupo de trabalho que você faz parte. Mas não tire da empresa aquilo que não é seu. Porque isso é o seu testemunho. Isso é tornar ou não, diz Paulo, atraente o Evangelho de Jesus. E além de nós vermos o tempo todo coisas que somem na empresa, na igreja é a mesma coisa. Porque a igreja também é um lugar super mal frequentado. Aqui é o lugar que nós recebemos qualquer tipo de pessoa. Pessoas que o hospital não deixaria entrar, aqui nós deixamos. Pessoas que uma loja não deixaria entrar, aqui nós deixamos. Na igreja, as coisas também somem. Então, Paulo diz assim a Tito, olha, vocês trabalhadores se atentem. Aquilo que não é seu, não tome como seu. E uma outra
forma de nós roubarmos os empregadores, além do estoque, itens que não são nossos, e vai o principal furto dos dias de hoje. É o tempo. Os trabalhadores costumam roubar o tempo todo, o tempo que deveriam estar trabalhando. Por exemplo, qual é o meio aonde os trabalhadores hoje mais roubam o tempo em relação à sua empresa? Redes sociais. Funcionários que ficam horas no Facebook, horas no WhatsApp. Isso também é furto, porque você foi contratado para durante tantas horas trabalhar para a empresa. Se o seu Facebook é para a empresa, ok, correto. Ah, pastor, não exagere. Assim todo mundo é ladrão. Bem-vindo ao meu mundo. Todo mundo é ladrão, certo? Não se exclua. Falo por isso, passo para esse caminho para alguém falar assim, ah, pastor, o sermão não é para mim, não sou ladrão. Todos nós somos de alguma forma. E eu vou te provar, até falando de sermão, que todo mundo é ladrão. Soa esquisito? Soa, mas é uma verdade bíblica. Então nós roubamos a empresa no Facebook. Ah, como não praticar isso? Hoje em dia é quase impossível, mas podemos, eu vou tentar mais em relação a isso, se está certo que fazemos. Claro, horário de almoço, horário, hora vaga, tudo bem. Mas nós, com a mídia, com as redes sociais, nós roubamos, estamos furtando e lesando a empresa. Uma outra coisa que nos faz roubar o tempo, além da internet, é o que chamamos de socialização. Uma pesquisa diz que 23% do tempo de trabalho é gasto com conversas. Com um cafezinho. Né? Do setor que faz a visita ao outro setor. É pecado, pastor, isso? E agora? Bem-vindo, todos nós somos pecadores. Mas é para você observar que se você gastar o tempo do seu dia de trabalho para ficar tomando café, conversando, batendo perna e não fazendo o seu trabalho, o nome disso é furto, o nome disso é roubo. Você está lesando o seu empregador e a sua empresa. Pastor, não exagera. Vou dar um exemplo. Quem aqui gosta de nugget, por exemplo? Levante a mão. Nugget. Ué, gente. Só tem gente chique aqui, fina, hein? Ninguém come nugget. Muito bom. Você gosta? Eu ia falar donuts, né? Mas nem todo mundo come. Nós não comemos muito aqui. Mas vamos fazer um paralelo, só uma ideia. Se você vai no mercado e você vai assim, vou fazer almoço hoje para meus filhos. Fazemos em casa nugget, né? Criança tem nugget. Então você vai no mercado, tem uma caixa lá de uma marca X e diz assim, olha, tantos reais e a embalagem contém 24 nuggets, certo? Aí você compra a caixa, chega em casa, você abre, adivinha, não tem 24. Tem tipo 15. Lembra do direito e responsabilidade? Você se acha enganado, invadido. Você se acha, seu sangue sobe. Você volta no mercado com um pacote, vai e fala assim, gerente, por favor. O que foi? O gerente, por favor. Meu amigo, sabe ler? O que diz aqui? 24 nuggets. Eu abri essa embalagem em casa. Conta, pode contar, por favor? Conta. 15. Tem certeza? Quer conferir? 15. Como o Senhor me faz pagar por 24 e me entrega 15? Seu direito. Vamos supor que o cara do mercado diz assim, olha, Senhor, eu estou apenas lhe devolvendo na mesma porcentagem aquilo que o Senhor pratica com o seu trabalho. O Senhor é pago para trabalhar 8 horas, o Senhor trabalha 4, 5. Então não reclame. Não seria ruim. Mas nós vemos uma cultura onde nós lutamos pelos nossos direitos, mas não estamos tão preocupados com o direito do nosso próximo. Temos os mesmos direitos que o nosso próximo tem. E quando nós lutamos só pelos nossos direitos e não agimos com os nossos deveres em prol do direito do próximo, nós estamos pecando, nós estamos furtando e nós estamos roubando. Então observe que se você compra a caixa de nugget, que diz 24 com 15, para você, ele disse assim, é roubo, é assalto.
Eu vou ligar para o Procon, vou mandar fechar esse mercado. Agora, quando o seu patrão te cobra 8 horas, você fica zangado. Cara chato. Antissocial. Então, pesquisas comprovam que 23% dos tempos de trabalho são gastos com conversas paralelas. E o terceiro item, além de redes sociais e conversas, o terceiro colocado é nós gastarmos o tempo do trabalho qual fomos contratados para nós e usamos o tempo para negócios pessoais. Esse, então, é demais. Fomos contratados para trabalhar para essa pessoa e durante o tempo que ele nos paga para trabalhar para ele, trabalhamos para nós ou para outra pessoa. O nome disso é furto, o nome disso é roubo. Passamos horas na internet, na calculadora, pesquisando, trabalhando para outras pessoas ou para nós. O certo é, seu horário de trabalho não é tão flexível, é de 8 às 7 da noite que seja, que você nesse tempo trabalhe para a pessoa que está te pagando. Se você trabalhar para outra pessoa, ou para você próprio, é furto, é roubo. Pastor, você nunca fez isso? Já fiz. Portanto, quando eu leio textos como esse, tudo sobre isso, eu primeiro faço uma autoavaliação, para não cometer pecado do 8º mandamento, não furte. E nós tendemos a achar que o não roubar e não furtar é não portar uma arma, é não roubar o carro de alguém, é não roubar a mochila de alguém. Mas nós roubamos e furtamos quando nós tiramos de alguém algo que não nos pertence ou mantemos para nós aquilo que não é nosso. Você conduz o tempo para você ou está se mantendo em um gasto de um tempo que não deveria ser para você. Então chega em casa, você faz suas contas, você vê o negócio com as suas contas do banco, você vai ao mercado, mas não diga um trabalho assim, gente, vou ali rapidinho e já volto, certo? E saímos 8 da manhã, 9 e voltamos, sei lá, 5 da tarde. E Deus sabe aonde nós fomos, trabalhar para quem, gastar dinheiro para quem. Mas pastor, eu não posso ter, além da empresa que eu trabalho, sou funcionário, algum negócio paralelo para eu ganhar mais dinheiro? Pode, claro que pode. Mas agora se você gastar o tempo de 8 horas de trabalho e fulano te paga, trabalha para ele, e você fica aqui no escritório dele, sendo pago por ele, planejando as coisas do seu trabalho paralelo, o nome disso é furto, o nome disso é roubo, você não pode fazer isso. Fazemos? Muitas vezes fazemos. É errado, ainda assim é errado. Quando Deus diz não furte, não roube, não há exceções, não há letras miúdas, não há nota de rodapé. Mas pastor, meu patrão tem muito dinheiro, ele não precisa. Não interessa. É furto e é roubo. Então, quando nós agimos, e as pesquisas dizem que os trabalhadores, os funcionários, usam 6% do tempo do trabalho para negócios pessoais ou para negócios de terceiros e não para o da empresa o qual eles foram contratados. O nome disso é roubo, o nome disso é furto. Porque, irmãos, vivemos em uma cultura, em uma sociedade que vai o tempo todo nos levar a trabalhar, adivinha para quê? Para ter mais dinheiro. E ter mais dinheiro, muitas vezes, para ter melhores coisas, maiores bens, melhor renda, melhor conforto. Então, tendemos, em uma cultura, a nós fazermos tudo o que fazemos em prol de riquezas, em prol de moedas. Adivinha? Roubar a minha mochila. Roubar alguma coisa sua. Aí o que Deus faz? Deus envia Jesus para morrer pelo nosso pecado, pelo nosso roubo. Adivinha, Jesus aqui é roubado. Judas rouba ele. Judas o vende. Então, nem Jesus ficou de fora dessa ideia. E Deus sabia que isso nos aprisionaria, que isso não nos daria liberdade. O quê? Trabalhar em prol de riquezas. E em prol de riquezas, nós não somos fiéis ao nosso empregador. Nós, como empregadores, não somos fiéis aos nossos empregados. E Deus está dizendo, olha, você tem que se esforçar para ter uma boa conduta. Quando que a riqueza torna-se um Deus? Vamos ler Malaquias 3, versículo 8 e 9. Abra comigo Malaquias 3, 8 e 9. O problema da riqueza se tornar um Deus em nossa vida. Porque quando as pessoas roubam, é para um único fim. Ficarem ricos e ganharem dinheiro. Só os doentes roubam por prazer. Só os doentes roubam para se sentirem bem.
Geralmente os sãos roubam e pecam em prol de contraírem dinheiro e contraírem riquezas. O tráfico, as armas são vendidas, o roubo é vendido. Os nossos amigos engravatados em Brasília roubam o tempo todo, por prazer apenas? Às vezes eu acho. Mas para terem riquezas, para esbanjarem dinheiro e viverem confortavelmente. Então vamos ao problema do dinheiro ou da riqueza tornar-se um Deus em nossa vida. Em Malaquias 3, versículo 8 e 9, o profeta fala sobre isso. A pergunta que fazemos é, nós podemos roubar de Deus? Malaquias vai dizer assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Então observe aqui, roubo, certo, a Deus, consequências. Estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. O que acontece é que roubar é o que acontece quando a riqueza torna-se o nosso Deus. Quando nós roubamos, nós desobedecemos o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro mandamento vai dizer assim, tenha um só Deus, não há outro Deus, há um só Deus. Então, na sua vida, o Deus, para você viver de forma livre, deve ser Cristo, Jesus, Deus, a Santíssima Trindade. Se você tiver outros deuses, segundo o mandamento, você vai os idolatrar. E eles serão os deuses que vão reger a sua vida. E vocês farão qualquer coisa por esses deuses. Assim como os cristãos devotos fazem qualquer coisa por Deus, aquilo que é o seu Deus, você faz qualquer coisa para mantê-lo ou para agradá-lo. Portanto, quando nós vamos ao ponto de tirar coisas de pessoas, de forma intencional ou não, como no ambiente de trabalho, nós estamos fazendo proveito daquilo, o dinheiro daquela arrecadação, o que é mais importante para nós. Porque estamos dizendo não ao mandamento de não roubarás e não furtarás, e dizendo sim para o nosso benefício próprio. Então, o dinheiro e a riqueza agora passou a ser o nosso Deus. Então, portanto, além do pecado de furtar, é o pecado de idolatria. Porque agora a riqueza, o dinheiro, é o nosso Deus. Isso faz com que as pessoas roubem, isso faz com que as pessoas furtem. Aí alguém diria assim, pastor, eu estava achando que no fundo eu estava já percebendo que o Senhor ia chegar nesse lugar de dinheiro, dízimo e oferta. Eu sabia que o Senhor ia chegar lá. O nosso sermão não é sobre dízimo e oferta. Mas quero que você observe, quando falamos sobre dízimo e oferta, Deus vai dizer assim, olha, como vocês me roubarem. Quando vocês fazem do dinheiro o Senhor de vocês, e vocês fazem qualquer negócio, em vez de serem gratos, dizimarem, ofertarem, vocês darem o seu tempo, a sua vida, o seu esforço para ter riqueza de dinheiro, e agora esse é o Deus de vocês. E fala sobre dízimo. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte. Dízimo é aquilo que nós praticamos como igreja cristã, igreja bíblica. Então, observe comigo agora a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E depois eu vou falar um pouco mais sobre dízimo, mas quero ler 1 Timóteo 6, 10. Paulo fala que o problema não é o dinheiro. Paulo fala que o problema, adivinha, é o amor ao dinheiro. Então aquilo que você ama, aquilo que você idolatra, que você faz com que a sua vida gire em torno daquilo, aquilo passa a ser o teu Deus. Agora é um problema. Paulo diz assim a Timóteo, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é mal? Não. Agora, o amor a ele é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Pessoas que cobiçam o dinheiro, cobiçam uma riqueza, faz do dinheiro e da riqueza o seu Deus. O que acontece? Há tormentos. O que acontece? Sofrimentos. O que acontece? Não há liberdade. O dinheiro aprisiona. Pessoas, quanto mais têm, mais querem. Quanto mais roubam, mais querem roubar. Porque Deus, quando faz suas leis e diz não furte, não roube, Ele faz nos amando, dizendo, façam isso, porque isso vai libertar vocês.
não se deixem escravizar pelo dinheiro. Não deixe que o dinheiro seja o Deus de vocês. E quando falamos sobre Malaquias, sobre o dízimo, a ideia do dízimo, agora falando um pouco mais abertamente, sobre a 10ª parte daquilo que recebemos de forma bruta e não líquida, é dar o nosso melhor a Deus. E eu começo já a fazer um paralelo sobre o dízimo e os impostos. Por exemplo, o nosso governo, ou os governos, eles tomam o lugar de Deus em relação à nossa vida financeira. Eu não sei contar você, mas lembro do dia em que recebi meu primeiro pagamento de carteira assinada. Eu recebi o pagamento, ou seja, fiz um acordo para trabalhar, você vai receber X, correto? Assina aqui, carimba aqui, dedo aqui, parará, tira foto, carteirinha de funcionário, beleza. Quando eu recebi meu primeiro contra-cheque, expectativa, bom, fui contratado para receber X por hora ou X por dia, vezes 7, vai um 0 no chão, cai um 9, 9 fora, para receber X. No primeiro dia do pagamento eu recebi, eu falei, ué, está faltando um dinheiro aqui, certo? O que acontece? O governo. Se você me perguntar, tomou, com nome de imposto, um dinheiro qual eu trabalhei. Então, observe que o dízimo não tem o mesmo teor de imposto. O que acontece é que, biblicamente, nós deveríamos dar a primícia, o dízimo, a melhor e primeira parte para Deus. Já não mais podemos fazer isso hoje, porque o governo nos toma o que seria a primícia. E o pensamento que temos caramba, pastor Sandro que me perdoe, mas meu amigo, o governo já me deu uma facada. E eu vou ter que tirar mais 10%, não vai rolar. Certo? É a primeira coisa que nós pensamos. Só que o dízimo não é igual ao imposto. O imposto tomam de você. O dízimo é o que você, de forma amorosa, grata e voluntária, claro que, como uma obediência a mandamento, você dá. Ninguém toma de você o dízimo. Se alguém tomar de você o dízimo, diz assim, pastor Sandro falou que isso não é bíblico. Você não pode tomar o dízimo de mim. Então, observe que, se nós cremos que Deus é dono de tudo. Quem crê que Deus é dono de tudo? Levante a mão. E o Deus que é dono de tudo fala assim, olha, você ficará com 90% daquilo que eu tenho te abençoado. Meu irmão, isso é uma dádiva. Porque ele poderia dizer, tudo é meu, toma 10 e vive a tua vida. Certo? Então é uma dádiva. Dê glórias a Deus. Se tudo é dele, ele assim decidiu, olha, está aqui. Viva com 90%, seja abençoado, viva bem, viva correto, não furte e não roube. Isso é o dízimo, 10ª parte. Pastor, isso é o Antigo Testamento. Como lemos em Coríntios 8, 9, diz que a contribuição é voluntária, mas diz que a contribuição é o quê? Em valor. Nós aqui entendemos que o 10% não é um valor fechado, não é uma porcentagem fechada, mas também não é um teto. 10% é um chão. A ideia é, comece com 10%. Se você quiser mês que vem, faça paz com Deus. Esposa, marido, nós temos ganhado mais do que ganhávamos. Podemos dar 12%? Dê. Os 10% não é um teto, ele é um chão. Ele é um começo para nós dizimarmos. Mas observe que o dízimo não é igual ao imposto. Por quê? Porque a diferença do dízimo e do imposto é que o dízimo ele é feito em amor. E quando nós dizimamos, nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos convida ou nos direciona a fazer aquilo que não é nosso. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Filhos, levante a mão. Vamos supor que eu tenho Felipe, Mateus e Manuela. Todo lugar que nós vamos, ele diz assim, pai, posso ir com você? Para comprar alguma coisa para comer, certo? Posso ir com você? Não. O que você quer? Fala que eu vejo se tem. Pai, quero ir com você? Posso ir com você? Ele e Manuela ficam, pai, eu quero isso. Pai, quero que me dê ovo. Pai, eu quero isso. Pai, quero chocolate. Pai, quero bala. Então vamos supor que eu chame os 3 e diga assim, ao do meio, Mateus, toma aqui meu filho, R$50. O seu pai está te dando R$50 para, nas suas mãos, você com os seus 2 irmãos, atravessarem a rua e na loja de conveniência, aqui no MPM do Posto Ipiranga, fiz propaganda comercial, vai lá e compra, certo? Aquilo que você quer comprar, o seu chocolate, o seu Kinder Ovo, vê o que o seu irmão precisa, compra para ele e compra para a sua irmã. E me traz o troco. Se ele vai com R$50, ele compra só o que ele deseja comprar, com o dinheiro que o pai o entregou em suas mãos. E ele volta e não dá o troco, certo? E pior,
não compra o que os seus irmãos estão precisando e queriam, como família, deveriam participar. Quantos concordam comigo que a atitude deles está errada? Levante a mão. Errado. É exatamente assim a nossa vida financeira. Deus, que é dono de tudo, nos dá um salário, nos abençoa, nos ajuda, nos dá instrução, sabedoria, conhecimento, estudamos, fazemos faculdade, está a nossa parte. Ele nos abençoa e nos dá uma fonte de renda. Para quê? Tome aqui agora. O dinheiro que eu estou te dando é seu, essa parte aqui é minha, essa aqui é a sua, e você vai e faz o quê? Gasta com você e com seus irmãos. E quando nós usamos o dinheiro, e volto ao evangelho de hoje, hedonista, só pensando em nós mesmos, nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus, ao colocar em nossas mãos, é para nós sermos mordomos e nós compartilharmos com o nosso próximo. Portanto, se Deus me dá uma fonte de renda, para eu ser um mordomo fiel, para eu administrar bem o dinheiro que Deus me deu, e para olhar ao redor e ver os meus irmãos e os ajudá-los, como exemplo que eu usei dos meus filhos, e não faço, adivinha, eu estou roubando de Deus. Assim é o entendimento bíblico da nossa vida financeira. Portanto, a diferença entre o imposto e o dízimo é que o dízimo é feito em amor. Quer ver uma pergunta simples? Levante a mão bem alto aqui. Quem ama pagar imposto? Levante a mão comigo. Quem ama pagar imposto? Vai, gente, estou sozinho. Nós não amamos pagar impostos. Pagamos porque temos que pagar. Muitas vezes não queremos, nos tomam um imposto. Nós não amamos pagar impostos. A diferença do dízimo e do imposto é que nós não amamos ter o dinheiro retirado da nossa fonte em relação aos impostos. Os dízimos, eles devem ser dados por nós. Eles não são tomados de nós. Portanto, nós damos o dízimo porque nós nos sentimos amados por Deus e amamos a Deus. Pastor, quando nós dizimamos e ofertamos? Fazemos isso porque nós nos sentimos amados por Deus. Eu me sinto amado por Deus, eu olho para a Bíblia, eu olho para a cruz, eu vejo o quanto Deus me ama, eu olho para o sangue de Cristo, olho para a justificação, a redenção, as bodas do Cordeiro, eu vejo o quanto Ele me ama. E o amor que Ele sente por mim, e o amor recíproco, a resposta positiva que eu tenho para com o meu Deus, me faz dizimista e ofertante. Amém ou não amém? Por que nós não amamos pagar impostos? Porque nós não nos sentimos amados pelo nosso governo, é ou não é? Você se sente amado pelo seu governo? Eu não me sinto. Pagamos impostos, não temos educação, não temos saúde, não temos segurança. Temos Olimpíadas, mas o restante nós não temos. Nós não nos sentimos guardados, nós não percebemos o reinvestimento do dinheiro que de nós foi de alguma forma, não vou usar a palavra tomado que fica feio, mas involuntariamente nós contribuímos para o governo. E o retorno do governo não é uma resposta, um retorno de amor. Nós não nos sentimos amados pelo governo. Porque nós não vemos o fruto do dinheiro que nós contribuímos. O dízimo não é pagar imposto, irmãos. O dízimo é um ato de obediência a Deus, porque nós nos sentimos amados por Deus e amamos o Deus que tem nos guardado e nos amado. Então dizimamos e ofertamos. Então não é pagar imposto. Quando nós, segundo o governo, não pagamos os impostos, nós estamos roubando. Você vende uma casa, você não paga o imposto, você está roubando. Então, a diferença do dízimo é que nós fazemos isso por amor e fazemos por gratidão ao Senhor. Então, meu irmão, ao dizimar e ofertar, como diz o apóstolo Paulo, faça com alegria. Não passe a salva e pega a mão, bota a mão no seu bolso e pega o envelope e diz assim, eu vou pagar o meu dízimo. Há dois equívocos em relação a dízimo. Primeiro equívoco é o evangelho da prosperidade, que não é bíblico. A Bíblia não ensina que quanto mais você dá, mais Deus vai te dar. Isso não é bíblico. A Bíblia não ensina que se você der 10 reais, Deus vai te dar 100 reais. Não é bíblico. Então, o evangelho da prosperidade é um grande equívoco financeiro bíblico. E o outro extremo é o da pobreza. Que para eu ser santo, para eu ir para o céu, eu não posso ter nada, tem que ser pobre. A ideia não é essa. Nós damos alegremente, fielmente, em obediência, por nos sentirmos amados por Deus e amarmos esse Deus. Mas para nós terminarmos, fica a grande questão. Se você, ao ver sermão, se pergunta assim, pastor, eu sou sincero, eu realmente tenho de alguma forma roubado
o meu empregador. De alguma forma, pastor, eu tenho roubado os meus empregados. De alguma forma, pastor, eu tenho roubado o meu próximo. De alguma forma, eu tenho roubado a Deus. Observe que Deus perdoa pecados, mas uma restituição é necessária, certo? Se você está assim pensando que você pode ser um funcionário melhor, que você pode ser um patrão melhor, não só diga assim, Deus me perdoa. Deus te perdoa. Mas agora haja de restituição, certo? Seja um bom funcionário. Tem roubado horas? Faça horas extras. Tem roubado seu empregador? Faça por onde? Faça corretamente. Porque a Bíblia nos convida ao nosso trabalho ser também uma testemunha do Evangelho que nós cremos. Então nós temos que restituir aquilo que nós, de alguma forma, roubamos e furtamos. Sabe por quê? Deus te perdoa, mas aquela pessoa ainda precisa daquele item que foi retirado dela. Aquele patrão ainda precisa que aquela tarefa seja completada. Aquele funcionário ainda precisa daquele pagamento que você prometeu fazer com o trabalho dele. A verdade, irmãos, é que eu termino dizendo que todos nós estamos em dívida. Deus nos criou para amar, e quando nós não amamos, nós estamos furtando. Você consegue entender o quanto é abrangente a ideia de furtar e roubar? Deus nos criou para servir. E quando nós não servimos, nós estamos roubando. Quer ver um último e maior exemplo? Se você, como eu, crê que foi Deus quem fez o homem e quem fez a mulher, Deus é o dono da vida. E esse Deus que nos deu a vida, quando nós não investimos tempo para Ele, nós estamos roubando dele. Se Deus que te fez em amor e graça, em imagem e semelhança, e você não retribui o investimento de adorá-lo, em investimento de ir até Ele, em investimento de consagrar-se, em investimento de fazer a sua vontade, em investimento de conhecer mais quem Cristo é, esse Deus que te fez e te formou, Ele te formou para a glória dEle. Amém ou não amém? Então, quando nós não andamos na caminhada de glorificar o nome do Senhor, nós não estamos fazendo o trabalho que nós fomos criados para fazer, glorificar o nome de Deus. Então, nós estamos fazendo o quê? Roubando de Deus, não só no dinheiro. Portanto, as pessoas que rejeitam o Evangelho, rejeitam o amor de Jesus, rejeitam a comunhão com o Espírito, rejeitam a glória vindoura, rejeitam a pessoa de Cristo, se foram criadas para a glória de Deus, ao negarem, estão roubando aquilo qual Deus nos criou para sermos e fazermos. Portanto, eu quero ler Colossenses 2, versículo 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Para lembrar você que está em Cristo, se é o seu caso, como eu, lembrar quem você era, lembrar como você vivia, e lembrar você a dívida que você tem. Não vou pedir para levantar a mão quem aqui hoje tem dívida no cartão de crédito. Mas é parecido. O que vamos ler é como se fosse uma dívida de cartão de crédito. Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. E fez o quê? E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando aonde? Pregando na cruz. Todos nós estávamos em dívida para com Deus. E o que Ele faz? Ele paga toda a nossa dívida. E a dívida do pecado, como do cartão de crédito, é acumulativa. É acumulativa. Ou seja, quando nós não estávamos em Cristo, estavam nossos pecados e delitos, íamos acumulando para o nosso futuro um salário que é propício ao pagamento de quem está em pecado, porque o salário do pecado é a morte.
Nós íamos acumulando como um cartão de crédito, mês a mês, dívidas de condenação, de morte. Aí o que Deus faz? Ele cancela e paga todas as suas dívidas. Se alguém se oferecesse hoje para pagar as suas dívidas terrenas e naturais, quão grato você não seria? E seria injustiça se você não fosse grato a essa pessoa. O que Deus faz através da cruz de Jesus é cancelar dívidas eternas. Porque o cartão de crédito, quando você morre, você morreu, descansou. Quem ficar resolve. Agora, a dívida de pecado, ela vai conosco e ela é uma dívida eterna. Nós continuamos pagando o preço do pecado eternamente, que é a condenação e morte. Então Jesus, ele cancela as nossas dívidas, ele paga as nossas dívidas. Ou seja, nós estamos o tempo todo em dívida com Cristo. E quando chega através do Evangelho, da crucificação, do sangue de Jesus, as nossas dívidas são perdoadas. Aí você diz assim, mas pastor, eu reconheço que eu não tenho andado como deveria. Não tenho sido bom funcionário, tenho roubado do meu patrão, eu como empregador tenho roubado do meu funcionário, eu como marido tenho roubado da minha esposa, dos meus filhos, o tempo, a vivacidade da família, eu tenho roubado de Deus com o dízimo e com a oferta, ou por não glorificar o teu nome. Pastor, como vai ser o que eu faço agora? Como eu faço para poder pagar isso? Você não pode pagar isso. Só que há uma boa notícia para isso. É que Jesus já pagou a sua dívida. Só Ele pode pagar a sua dívida. Só Ele pode perdoar o seu pecado. Só Ele pode reconciliar você novamente com Deus. Só Ele pode perdoar o seu passado obscuro, negro, errado, desviado. Só Deus, através de Jesus, pode cancelar a sua dívida. Nós não temos como pagar. Pastor, quanto dinheiro eu tenho que dar para a igreja, para a minha vida ser completamente limpa, purificada e o passado ficar para trás? Não há dinheiro que pague. Jesus já pagou com o seu sangue na cruz do Calvário. E nós temos que simplesmente ou unicamente reconhecer. Jesus, ele se faz homem. Ele vive no nosso meio, ele vai para a cruz, adivinha onde? No meio de dois, o quê? Ladrões. No meio de duas pessoas que roubavam e furtavam. Bem propício para hoje. E um diz, Senhor, me perdoa, eu reconheço que o Senhor é filho de Deus. E peço que o Senhor se lembre de mim. Eu saiba você, que você ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas isso, essa palavra de perdão, não se resume àquele ladrão, mas todos os ladrões, roubadores e furtadores como nós, pecadores. E ele estende isso a toda a humanidade, dizendo assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E antes de debruçar sua cabeça para o lado, ele diz, está consumado. O perdão foi liberado. Há uma possibilidade agora de uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, Cristo, ele paga a dívida que nós não teríamos como pagar. Ele nos perdoa. Mas nós, irmãos, Paulo diz, eu vou lembrar mais uma vez, Paulo diz, o seu trabalho, o seu dia a dia, os seus relacionamentos devem ser a testemunha viva que você é um cristão. Devem tornar agradável, devem tornar algo atraente para as pessoas o Evangelho de Jesus. Você chegou, Jesus tem que chegar. O seu trabalho tem que ser, Jesus está aqui trabalhando com essa pessoa. Você como empregador tem que ser, olha, Jesus está com esse patrão aqui. Não furte, não roube. Esta é a palavra de Deus para nós. A pergunta é, aonde nós estamos? Eu só peço que você sinceramente, humildemente, eu como o pai espiritual de vocês, eu tenho filhos, ouçam o conselho do seu pai espiritual hoje, e principalmente do Espírito Santo em seu coração e da palavra de Deus. Furtar e roubar não é simplesmente ir armado e tirar alguma coisa de alguém, mas sempre saiba que Deus te ama e Deus ama o seu próximo. Deus quer que você o glorifique, levando vida para onde você passar. Vamos orar, fique em pé comigo no nome de Jesus.
Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Eu sei que nessa noite cada um tem uma coisa específica para orar, para pedir perdão. E observar, irmãos, amanhã nós voltaremos à sociedade com força total para trabalhar, como empregadores, como profissionais, como funcionários, marido, esposa, filhos, pais, e principalmente como servos do Senhor. E Deus hoje nos diz, não roube mais. Não roube de Deus. Você foi feito para amar e para servir a Deus e seus irmãos. Quando você não faz isso, você não está correspondendo ao propósito do qual você foi criado. Você está roubando, você está furtando. Você, quando não age corretamente como funcionário, como empregador, nós falamos pela manhã sobre o que Paulo diz em Romanos 12, nós temos que renovar a nossa mente. O mundo hoje vai nos fazer olhar para o Planalto em Brasília. As pessoas hoje roubam e furtam normalmente. Mas a Bíblia diz, não, isso não é normal, isso não é bom. Ache estranho, ache esquisito. Lemos pela manhã, o apóstolo Paulo diz em Coríntios, não sejam enganados. Não é bom. Não é uma vida livre. Não glorifique a Deus. Qual é a sua oração hoje, meu irmão? Faça hoje, em nome de Jesus. Faça perdão a Deus. E diga a Deus, me ajude. Porque eu não quero furtar, nem roubar a ti, nem a meu próximo, de qualquer maneira. Não quero te enganar, você ainda será pego algumas vezes cometendo erros e pecados, eu também. Mas o principal é a nossa mente renovada. E quando nós fomos pegos de novo pelo Espírito Santo, ou por nós mesmos errando, vamos parar e vamos dizer, Deus, está errado, me perdoa, eu errei de novo. Senhor, me ajuda a andar de forma correta. Nós não seremos perfeitos, mas vamos estar vigiando todo o tempo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que de alguma maneira nós temos roubado de Ti. De alguma maneira nós temos roubado do nosso próximo. Reconhecemos que nós não somos perfeitos, ó Deus. Todos nós estamos em dívida. O próprio Jesus disse em sua palavra, não há um só sequer que seja bom, a não ser Deus. Senhor, não há um ser humano bom na face desta terra. Ninguém é bom. Todos nós somos maus e somos pecadores. E precisamos, ó Deus, da gerência do Teu Santo Espírito em nós. Precisamos, ó Deus, do Teu poder em nós. Precisamos, ó Deus, nos prostrar, Deus, possamos nos render à Tua autoridade, ao Teu senhorio, Pai, porque o nosso governo humano é pecador e é falho. O governo, Senhor, da nossa sociedade, do nosso governo físico, humano, material, do nosso país, ele é falho, ele é pecador e sim, ele é corrupto. Porque é formado por pessoas corruptas, porque o ser humano é corrupto. Mas Deus, nós não queremos, ó Deus, nos acostumar, nós não queremos ser enganados, nós queremos ter uma mente renovada em Ti, Jesus. Nós estamos muito longe, jamais seremos trabalhadores, funcionários e empregadores perfeitos. Mas podemos sim, ó Deus, observar o Teu mandamento. Podemos sim, ó Deus, ser mais justos. Podemos sim, ó Deus, trabalharmos melhor a santidade, trabalharmos mais a justiça, trabalharmos mais, Senhor, aquilo que nós um dia fizemos um contrato e um acordo com o Senhor e com os nossos patrões e com os nossos funcionários e com o nosso casamento, com os nossos filhos, com nossos amigos e com o próximo. Que a nossa vida financeira, ó Deus, não nos leve a termos o dinheiro e a riqueza como nosso, Deus, porque isso vai nos matar, vai nos aprisionar, Deus, isso vai trazer confusão para a nossa mente e o futuro será um futuro ruim. Porque o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é um princípio, uma mazela para todos os outros males. Deus, que o Senhor seja o único Senhor da nossa vida. Que o dinheiro que temos seja apenas não um fim, mas seja apenas um meio para nós glorificarmos Teu santo nome.
O Senhor nos dá os bens, nos dá a fonte de reino, nos dá o trabalho, a profissão, o conhecimento, a sabedoria, a formação, para nós nos alimentarmos dele, para nós amarmos o próximo, servirmos o próximo, repartirmos com os nossos irmãos, e fazemos isso através do dízimo, da oferta, da ação social, da ajuda mútua. Deus, não nos deixe estarmos escravizados pela riqueza, pelo dinheiro, porque isso vai nos consumir e vai nos matar. Nos ajude nesta noite, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. E que saibamos, ó Pai, que eles que estão aqui nesta noite não conhecem o Senhor, não são cristãos. E se encontram, ó Deus, em uma situação delicada diante da palavra que lemos. Que ele saiba, Deus, que não há nada que ele possa fazer, pagamento algum que ele possa fazer para pagar essa dívida que ele contraiu. Com o seu próximo, com o Senhor ou com o governo. Deus, aquilo que é dinheiro é pago, mas Deus, o maior cancelamento das maiores dívidas que o ser humano tem, em relação aos seus pecados, em relação ao seu futuro. E Deus, obrigado por enviar Jesus naquela cruz, que cancelou a nossa dívida com Deus. Ele morreu por nós pecadores, morreu por nossos furtos, morreu por nossos adultérios, morreu por nossos pecados, e nós em Cristo somos salvos e libertos, livres. Obrigado, Jesus. Nós jamais seremos perfeitos, mas obrigado, Pai, porque ainda quando eu erro, eu sei que tem um Deus que me perdoa, eu sei que tem um Deus que me salva, que me livra, que me garante, que me acolhe, que me ama. E quando eu amo meu irmão, quando eu sirvo ao meu irmão, quando eu dizimo, quando eu oferto, eu faço porque eu percebo, eu sinto, eu leio, eu sei que sou amado de Deus, sou amado por Deus. Obrigado, Pai, nos ajude a uma caminhada essa semana, Deus, digna diante do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Antes de nós louvarmos, não vai embora, vire para o seu irmão do seu lado e diga assim: olha, Deus criou você, a imagem e semelhança dele, para que a sua vida seja para a glória de Deus. Amém, louvemos ao Senhor.